ideia não era fazer um grupo de teatro, a gente se juntou aí para fazer um grupo de estudos. Eram pessoas aí egressas da universidade, né? Estou vendo o Emílio, que é da minha turma lá da ECA. A gente se juntou para fazer um grupo de estudos, né? E estava todo mundo se formando, à beira de se formar. A princípio, a gente inclusive tinha até uma coisa que era de negar o espetáculo, assim, de não... porque o espetáculo era uma responsabilidade, assim, de ter que apresentar, de ter que estrear, ter que fazer uma peça, colocar um espetáculo em cartaz. A gente estava querendo exatamente o contrário, que era não ter que se preocupar com, né, levantar um espetáculo, produzir um espetáculo, mas poder se fechar numa sala, né, e ficar lá, assim, né, ficar estudando, não isso teórico, né, somente, mas de poder estar fazendo, experimentando, improvisando. Naquele momento lá atrás, assim, tinha um dado que eu acho que interessava a todo mundo, que era uma pesquisa aí corporal, e a gente resolveu ir para a física clássica. A gente foi para Galileu e Newton, a mecânica clássica. Naquele momento estava muito em voga em São Paulo a mecânica quântica, mas a gente não quis a mecânica clássica. A partir desses teoremas, experimentando isso no corpo, estudando, a gente convidou uma física teórica para trabalhar junto com a gente e tal. E naquele momento a gente tinha um receio, que era talvez o estudo ficar árido demais, porque você fala física, né? Ainda mais física clássica, assim, a gente tinha um pouco de medo, a gente, sei lá, naufragar nessa história e tal. E a gente resolveu pensar, digamos, um tema boia de salvação, né? Que a gente poderia estar aplicando alguns desses teoremas do Galileu e do Newton nesse lugar, nesse tema, né? A partir desse tema e tal. E aí teria que ser um tema que realmente despertasse o interesse das pessoas, porque se a física clássica talvez fosse ser árida e dura e complicada, então pelo menos o tema tinha que, né, ser gostoso, assim, né? Tinha que fazer despertar aí um desejo das pessoas e tal. E aí, com aquele grupo, naquele momento, a gente chegou nessa questão do sagrado, né? Assim, Deus existe, não existe, religião, o que é o sagrado hoje, né? O mal, o diabo, enfim, né? Essas questões aí que um pouco povoam esse universo aí do sagrado. Dentro do tema do sagrado, a gente ainda escolheu o mito do paraíso, Adão, Eva, a perda lá do Éden, etc. E esse era um pouco um tema boia de salvação. Esse tema de salvação acabou virando o tema central da história. Essa questão tabu de não fazer o espetáculo, ela foi perdendo força, né? Você não podia falar que queria fazer peça, né? Que era um grupo de estudos, então não podia falar que ia fazer peças. E isso acabou levando o grupo a fazer o primeiro trabalho, que foi Paraíso Perdido. Na década de 80 existia uma coisa muito individual da tua carreira, um pouco essa ideia de grupo era só uma coisa antiga, né? Demodê, uma coisa... enfim, ultrapassada e tal, mas eu acho que um pouco esse desejo aí de recuperar essa dinâmica, né, coletiva, esse trabalho grupal, eu acho que isso nos alimentava naquele momento, e sem essa perspectiva justamente das hierarquias, assim, você não ter, né, ninguém aí, por ser dramaturgo, por ser ator, por ser diretor, enfim, que tivesse mais importância dentro do processo de criação. Talvez a palavra criação coletiva, o termo criação coletiva, ela, da mesma forma como o grupo, o teatro de grupo, ela, né, ela assustava, assim, existia um repúdio a esse termo,
E, quer dizer, e os grupos aí começaram um pouco a chamar esse jeito de trabalhar, que eu acho, né, como eu digo, assim, filho direto da criação coletiva, de processo colaborativo.